Aprenda o básico de informática sem dor de cabeça. Você está pronto para descobrir os segredos da tecnologia e dominar a informática de uma vez por todas? Nossa nova série de vídeos é para você. Novos vídeos semanais. Aprenda a usar o seu computador, os componentes de hardware, instalação de Windows, configurações, Word, Excel e muito mais. Não perca nenhum episódio. Se inscreva agora e ative o sino para receber notificações em tempo real. E não esqueça de dar um like para mostrar seu apoio. Se inscreva agora e comece a aprender com o canal de Leigo para Leigo. Lembre-se, o seu futuro digital começa aqui. Pronto, começando a gravação, nós estamos na terceira aula, né, Camila? Terceira? Isso. Terceira aula, hoje a aula a gente vai falar um pouco sobre BIOS, né, aqui com a ajuda do nosso amigo Tecnoarte aqui no canal Tecnoarte, canal que eu recomendo, tá? E a gente vai falar sobre o Windows Explorer, sobre instalação de drivers, sobre os programas iniciais que a gente precisa instalar no computador, tá? E aí vamos começar com essa aula de BIOS aqui, que é muito legal. E aí a gente vai pausando e vai comentando sobre ela aqui. Vamos lá. Aqui nós iremos conferir o que é BIOS do computador e, enfim, todas as variantes aí sobre BIOS, tá? Então a primeira coisa que eu já coloquei aqui no quadro, o que é BIOS? Bruno, o que é esse tal de BIOS aí? Como é que funciona? Então, de grosso modo aqui, falando a sigla, principalmente aqui, né, pra ficar mais claro pra vocês, Basic Input Output System. Editor, me ajude aí, coloque na tela aí, Basic Input Output System. Nossa, isso agora complicou de vez. Agora essa sigla aí complicou de ver o negócio, né? Mas é bem tranquilo de entender. Quando você liga teu computador, o que é a primeira coisa que você vê na tela ali? Não é o Windows, não é o Windows. E também não é o teclado piscando RGB ali não. A primeira coisa que você vê é a BIOS, tá? É a marca ali, né, o modelinho da placa-mãe girando, algo tipo assim, né, mostrando na tela ali alguma coisa. Vou dar um exemplo para vocês na tela, editor, coloca um exemplo aí rapidão, né, um print, alguma coisa. É isso aí que você vê, tá? Da marca, da fabricante da tua placa-mãe. Então, o que acontece? A BIOS inicia primeiramente, a primeira coisa que acontece, depois vai para o sistema operacional e depois vai para as outras coisas, certo? Porque o que acontece? A BIOS em si, ela é um firmware que fica na placa-mãe que faz todas as checagens possíveis antes de iniciar o sistema, tá? Então, ou seja, ela checa ali o processador, se ela reconhece, ela checa ali a memória RAM, checa ali a frequência da memória RAM, então ela faz uma checagem completa de tudo, né? Ela vê, conheço o processador, é meu conhecido, o processador é meu conhecido, então, beleza, dá para iniciar com ele. Então a memória RAM aqui, tem tanto de memória RAM, tem essa frequência, os timings da memória RAM, conheço tudo, então vamos iniciar aqui. A placa de vídeo, conheço, também beleza, tal. Ou seja, ela faz a checagem ali completa, tá? Para poder fazer isso. É só isso? Não, não é só isso. Na BIOS também nós podemos fazer configurações, ou seja, a gente pode mexer nela ali. Obviamente que a gente tem que ter um certo cuidado, né, quando a gente vai mexer na BIOS ali e tudo mais. Ele deve até explicar aí por que ele fala que deve ter um cuidado, né? O que acontece? A BIOS, só para você entender melhor, ela é responsável por verificar se toda a parte física do computador, todo o hardware que a gente viu, lembra? Processador, Lembro. memória, placa de vídeo, a própria placa-mãe, entendeu? Ela é responsável por verificar se tudo está se comunicando, se tudo está funcionando corretamente, tá? Quando você mexe nas configurações de BIOS, ele deve mostrar aí mais para frente a configuração, você está mexendo diretamente no hardware, diretamente na configuração daquele hardware. Então você pode mexer, por exemplo, na frequência da memória, na voltagem que aquela memória vai receber, que aquela placa de vídeo vai receber, que o processador vai receber. E aí, se você não sabe o que está mexendo, você desconfigura ou bota uma voltagem além do que pode, né? Você pode até danificar algum componente. Entendeu? Por exemplo, você pode configurar ali alguma opção da BIOS para o processador fazer uma comunicação com a memória que o teu computador não suporta, né? Aí, ao invés de você achar que está resolvendo o problema, você está piorando o problema. Então, assim, por isso que ele fala, olha, tem que tomar muito cuidado quando vai mexer na BIOS, porque você pode mexer em alguma coisa que, ao invés de melhorar, vai acabar piorando a situação do seu computador.
Tá? Só que, Entendi. digamos que você mexeu na BIOS e aconteceu alguma coisa, né? Que parou de funcionar alguma coisa. Você tem a opção de carregar as configurações de fábrica da BIOS. Entendeu? Então ele vai. Vamos lá, vamos continuar aqui, ele continuar a explicação aqui. Vamos lá. Até porque, como posso dizer, alguma coisa errada ali talvez dê ruim, né, digamos assim, mas na maioria das vezes é bem tranquilo. Ok, beleza, então a gente já aprendeu aqui o que é BIOS, né? A BIOS ali é um firmware que fica na placa-mãe, é um programa que dá ali o pontapé inicial no computador, faz a checagem completa de tudo, se reconheceu, beleza, né? Se a BIOS está familiarizado com aqueles componentes, reconheceu, aí vai para o Windows, vai para o Linux, sei lá, vai para o sistema operacional. Ele falou de firmware aqui, né? O que é uma firmware? Quando você vier aqui em casa, eu até te mostro aqui no computador tudo isso que a gente está falando, tá? Mas a firmware é um chipzinho, tá? É um CI, né? A gente fala circuito integrado, é um CIzinho, só que ele tem uma memória que pode ser gravada, tá? E o que essa memória tem? Esse CI, normalmente, nos computadores de hoje, ele é soldado na placa, tá? Esse CIzinho. E aí ele é uma memória que pode ser gravada, mas para você gravar essa memória, ou só através da placa-mãe, ou você precisa ter um equipamento específico para gravar. Tá? E aí, o que acontece? Depois eu mostro um vídeo de um outro canal que eu sigo, que é muito bom também, ele regravando uma BIOS, para você ver como é que é o equipamento. Tá? E na próxima aula, você me lembra aí que a gente dá uma olhada nesse vídeo também. Mas aí o que acontece? Nessa memóriazinha, é muito pequena a memória, porque a BIOS não precisa de muito recurso. É só ali uma tela para mostrar as configurações básicas. Ele vai e grava o sisteminha operacional, né, o mini sistema operacional ali, que vai fazer essas checagens na placa-mãe que ele está falando. E o nome desse CIzinho se chama firmware. Entendeu? Entendi. É isso. Segunda pergunta aqui. Por que eu preciso atualizar a BIOS? O que acontece aí que eu preciso atualizar a BIOS? É importante eu atualizar? Eu preciso de fato atualizar a BIOS? Assim, para ser bem sincero, bem curto e grosso, é interessante atualizar? Depende da sua necessidade, né? Porque acontece, até alguns fabricantes recomendam, se você não precisar atualizar a BIOS, não atualize, tá? Por quê? Ele deve explicar aí, né? A BIOS tem uma particularidade, tá? Se você estiver atualizando ela e acabar a luz, por exemplo, o seu computador é um notebook, então se acabar a luz, a bateria vai segurar ele ligado, né? Mas no meu computador, por exemplo, se eu estiver atualizando a BIOS, acabou a luz, eu perco a minha placa-mãe. Ixi, misericórdia. Não tem como recuperar. A não ser que tu leve num técnico que tem esse equipamento que eu te falei e ele consiga regravar a BIOS. Mas aí tu vai pagar um dinheirão porque ele vai ter que dessoldar a BIOS da placa-mãe e vai ter que ter o conhecimento necessário para poder gravar a BIOS correta, certinho, do jeito que é a BIOS original. Então olha o trabalho, olha a mão de obra que você vai ter que pagar um dinheiro, dependendo da tua placa, é cada vez mais caro para fazer isso, entendeu? Então é uma coisa muito, muito delicada, tá? E você precisa ter segurança no que você está fazendo, também para não regravar a BIOS errada, para não fazer nada de errado no computador, entendeu? Não atualize para poder, como posso dizer, evitar problemas futuros, né? A gente vai falar um pouco disso depois também, tá? O próximo tópico ali. Mas ok, então eu preciso atualizar a BIOS? Atualize. Quais são as possíveis necessidades que eu vou precisar atualizar minha BIOS? Primeira coisa, suporte a novos processadores. A placa-mãe foi lançada, sei lá, no ano, não sei, 2015 a placa-mãe foi lançada. Aí, só uma suposição, tá? Só que daí ela tinha ali a BIOS para reconhecer os processadores que foram lançados naquela época. Aí foram lançados novos processadores em 2018, 3 anos depois. E aí a placa-mãe, obviamente, não vai reconhecer, a não ser que o fabricante já tenha colocado, já tenha, sei lá, sabido o que ia acontecer ali, e aí colocado ali a BIOS certinho para poder fazer funcionar os processadores lançados depois, né? Mas isso geralmente não acontece, né? Então, o fabricante lança uma BIOS nova para poder ser compatível com aquela placa-mãe em processadores que foram lançados posteriormente, beleza? Fechou? Muito então, bom, nesse caso, é interessante você fazer o update de BIOS, né? Você vai querer colocar o processador novo, só que tua placa-mãe não reconhece. Então, para poder reconhecer, né, para poder serem conhecidos ali, terem um relacionamento legal, é interessante você atualizar a BIOS. Perfeito? Fechou? Então,
Porque atualizar a BIOS por necessidade, tá? Só se você sentir necessidade ali e não à toa, digamos assim, né? Você, não tô precisando, vai... Ou então, também pode acontecer, tá? Às vezes algum recurso, mas aí é para usuários mais avançados. Digamos que algum recurso que quando você comprou a sua placa-mãe, a tua BIOS não tinha, mas depois você soube que o fabricante colocou aquele recurso na tua BIOS. Por exemplo, virtualização. Lembra que quando eu instalei o Windows, eu criei uma máquina virtual. Tá? Essa máquina virtual eu só consegui criar porque a BIOS liberou uma virtualização, que é um recurso, para a máquina virtual reconhecer o meu processador e poder eu criar aquela máquina virtual. Tá, mas digamos que quando eu comprei o computador, a minha BIOS não tinha esse recurso liberado. Pode acontecer da placa-mãe não, do fabricante atualizar a BIOS e liberar um recurso desse tipo, por exemplo. Também é um outro ponto interessante se você quiser atualizar a BIOS, se você precisar atualizar a BIOS, para você trazer novos recursos, né, para o teu E computador. como faz para saber se o fabricante atualizou a minha BIOS? Então, eu vou te mostrar depois. A BIOS, você tem uma versão, né? Ela tem uma versão. Tá? Digamos que a minha versão da minha BIOS seja a 10. Aí se eu for lá, lembra aquele site de driver que a gente entrou? A gente vai entrar hoje nele de novo. Sim. Lá no site de driver, ele mostra qual é a BIOS mais atual. E digamos que lá a BIOS mais atual seja 11. Aí eu já sei que a minha BIOS, ela já é antiga. Eu já tenho algo mais atual. E aí nessa BIOS 11, a gente consegue ver lá uma coisa chamada de changelog. O que é isso? Tudo que tem de novo naquela versão mais atual da BIOS. Entendeu? Entendi. A gente dá uma olhada nisso depois no site lá, pra gente ver junto. Vai lá, toma um café da manhã, acordei com uma vontade de atualizar a BIOS, cara. Não sei, cara, Não, cara. Ok, não precisa, tá? Só se você realmente precisar, tá bom? É claro, tem outras coisas além de atualização de processadores novos? Tem estabilidade, tem ali algumas correções de erros. Então a gente vai dar uma olhada nisso depois ali também na tela, na prática, como falei pra vocês, né? Então beleza, os riscos da atualização de BIOS, tá? O que pode acontecer de mal aí se eu... Sei lá, né? Se eu não souber fazer isso, se eu fizer de forma errada, ou sei lá, deve falar o que eu falei coisa. ali, O que né? pode acontecer de ruim se você, como eu posso dizer, danificar a BIOS do computador, né? A primeira coisa é que não vai ligar mais, né? Você vai ter que fazer aí uma restauração de BIOS, dependendo da sua placa-mãe, vai depender do nível da placa-mãe ali, né? Se for um pouco mais atual ou se for um pouco mais antiga, a dificuldade do processo de restauração da BIOS. Porque acontece? As placas-mãe mais novas, né, placas-mãe não precisam nem ser muito caras, né, mas placas-mãe mais novas e mais recentes no mercado, elas têm um backup próprio de BIOS, onde você, sei lá, você fez uma cagada, perdeu a BIOS ali, algo tipo assim, você pode restaurar porque elas têm um backup ali de BIOS, certo? Tem a BIOS ali número 1, número 2, pra você escolher, legal. Tem bastante coisa, tá? Tem até, inclusive, eu acho que algumas placas-mãe diziam, né, de servidores que tem esse tipo de coisa aí também, cara. Placas-mãe um pouco mais avançadas tem esse negócio aí de BIOS backup, que chamam, né? Um backup de BIOS ali, onde você pode selecionar a BIOS 1 e a BIOS 2, né? Mas ok, beleza. Então, algumas placas-mãe tem isso, não são todas, e aí você vai ter que fazer essa restauração de BIOS, tá? Mais uma vez, dependendo aí da antiguidade da sua placa-mãe, vai ser mais difícil. Quanto mais antigo, eu acho que mais difícil você fazer essa restauração. Dá pra fazer? Dá. Mas, ok, né? Existem algumas placas-mãe no mercado também, mais novas. Eu já trouxe aqui uma no canal, inclusive, que foi uma Z490 da Gigabyte, tá? Se eu não me falei, foi isso mesmo, tá? O que acontece? Para você poder fazer atualização de BIOS, olha só que interessante. Não precisa de processador, não precisa de memória RAM. A única coisa que você precisa é de uma fonte de alimentação e ligar a placa-mãe na tomada. Só, mais nada. Aí você pega um pendrive, a gente vai fazer o processo ali agora, pega um pendrive, coloca a BIOS no pendrive, coloca o pendrive ali num slot que tem da BIOS ali, né, de pendrive, para poder reconhecer e faz atualização sem precisar de processador nem nada, não tá nada ligado, só a placa-mãe. E você faz essa atualização bem tranquilo. Olha que interessante, né? Então, isso aí fica muito mais fácil fazer a atualização e até se você tiver uma perda ou algo tipo assim. Isso que ele tá falando é para você atualizar, mas para você restaurar a BIOS, eu não sei se esse processo que ele tá falando funcionaria, tá? Mas vamos ver, de repente ele vai testar aí e vai mostrar. Como é que faz a perda de BIOS? Cara, você tá atualizando, cai a luz da tua casa. Sei lá,
Não sei, né? Ou você A puxou mesma coisa que eu falei, Não sei, não sei, né? O Isso. teu cachorro passou ali e puxou a tomada o negócio. Aí você tem que fazer essa restauração, certo? Placas-mãe mais nova é mais tranquilo, placa-mãe mais antiga, talvez você tenha até, talvez se você não tiver, né, o conhecimento necessário, você tem que ver a garantia da placa-mãe, e se você não tiver a garantia da placa-mãe, você tem que ver um técnico e tudo mais, ou enfim, fazer por conta própria, que é bem mais, como posso dizer, mais técnico, digamos assim, né? Então, enfim, ok. Acho que vocês entenderam aqui esse princípio de riscos da atualização, né? Então, a primeira coisa, o que é BIOS, né? É a checagem do sistema ali, faz todas as configurações necessárias para poder ir para o Windows, beleza? Por que atualizar, né? Compatibilidade, como posso dizer, mais estabilidade do sistema e tudo mais, né? As fabricantes vão lançando ali de tempos em tempos. E os riscos, né? Você pode perder aí tua BIOS ou algo tipo assim, mas de acordo com tua placa-mãe, você pode sim fazer como posso dizer, o backup tranquilamente ali sossegado, tá? Então agora a gente vai conferir na prática como é que faz a atualização de BIOS. Porque que acontece? Vou dar um exemplo bem claro para vocês aqui, tá? Eu tenho meu PC ali já faz, sei lá, não sei, alguns meses, uns 6 meses, eu sei lá, não sei. Mas tem uma PC ali que supre tranquilamente minhas necessidades. E cara, a minha BIOS ali da placa-mãe tá totalmente desatualizada, cara. Sim, eu não preciso atualizar. Não preciso, eu não atualizo. Mas hoje eu vou atualizar a BIOS e também vou dar alguns exemplos, obviamente, né, de outras placas-mãe, né, como é que você poderia fazer, para você poder fazer a atualização, assim, de forma prática. Então vamos lá pra aula, né, na real a gente tá na aula, então vamos lá pra uma prática e ver como é que faz.